Santo, Jesus. Irmão, a presença de Jesus está muito gostosa aqui nessa noite. A presença dele está muito forte, o céu está baixinho. E deixa eu te falar uma coisa. A gente aprende que quando o céu está baixinho, a gente tem que aproveitar ao máximo, amém? E hoje o céu está bem baixinho nesse lugar. Aleluia. Cumprimente a irmã que está do seu lado. Fala, irmã, como você está bonita. A Débora está de verde, que coisa mais linda. Quantas irmãs estão tão lindas nessa noite. Que bom que você veio. Que bom que você é uma irmã posicionada, que a chuva não espanta. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. É uma geração de mulheres posicionadas que vai revolucionar o cenário do mundo que nós estamos vendo hoje. Muitas vezes a gente fala, Deus me usa, Deus transforma a minha casa, Deus, que eu seja uma voz para essa geração, mas qualquer chuvinha já espanta, né? Mas glória a Deus que existem mulheres que têm se posicionado e se levantado como uma voz profética nessa geração e nessa nação. Amém? Porque a mulher, ela é a base da família. A mulher é a base da casa. E muitas vezes, a gente olha para a nossa família e a gente vê o nosso marido, vê os nossos filhos e é algo que não agrada o nosso coração. Mas você, mulher, tem o poder de transformação. Você tem o poder de transformar o seu lar. A mulher, ela tem o poder de transformar a própria família. Meu marido, ele diz assim, eu entreguei uma casa para a pastorinha e ela me devolve um lar. A mulher, ela tem o poder de pegar uma casa e transformar em um lar. Esse poder e esse potencial está em todas nós. Então, estou muito feliz com a tua presença aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Obrigada, louvor. Se puder, fica só o teclado hoje. Aleluia. Obrigada, Jesus. Hoje o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração para trazer para vocês. Fico muito feliz, porque como eu disse, eu acredito que a mudança começa muitas vezes nas mulheres, porque muitas vezes a gente consegue ver aquilo que muitas vezes o nosso marido não está vendo, né? A gente consegue ver muito além. As solteiras, já vou te dar uma dica. No casamento, muitas vezes você vai ver e o teu marido ainda não está vendo. É porque a gente nasceu depois, então a nossa visão vai aprimorada, irmã. Então eu fico muito feliz de ministrar mulheres, porque eu gosto de dizer que a transformação que você precisa começa em você. A transformação começa em nós, mulheres, posicionadas. Então eu fico muito feliz de estar ministrando essa noite ao seu coração. Porque eu sei que através da sua vida, toda uma família pode ser impactada. Amém? Glória a Deus. Nossos apóstolos já estão em viagem de volta. Domingo estarão conosco. Aleluia. Como fazem falta, meu Deus. Mas amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Aleluia. No livro de Miqueias. Dificultei a vida de algumas irmãs. Miqueias 6:4, amém? Miqueias 6:4. A mídia tá rápida, aleluia. É as meninas, né? Por isso. Mulher é mais rápida, né? Miqueias 6:4. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Hoje eu venho conversar um pouquinho com você sobre a vida de uma grande mulher, Miriam. Nesse texto da Bíblia é citado sobre 2 homens e uma mulher, que era uma líder do povo de Israel. E eu quero conversar um pouquinho sobre algumas coisas que Miriam fez e que nós temos que levar de exemplo para a nossa vida, mas também um erro que ela cometeu, que nós também temos que levar de exemplo para a nossa vida.
A vida dos personagens da Bíblia nos ensinam, e não apenas com os erros, mas também com os acertos. A vida deles nos ensinam e nos inspiram. E muitas vezes a gente olha para a vida de Miriam e você acha que Miriam foi apenas a mulher que, ao atravessar o Mar Vermelho, saiu tocando pandeiro e dançando com outras mulheres. Mas não, Miriam foi uma líder que ajudava a conduzir todo aquele povo que saiu do Egito. Então Miriam, ela tinha uma capacidade de administração e liderança fenomenal. Então o primeiro ponto da vida dela que eu gostaria de tratar com vocês é: Miriam era extravagante em sua adoração. Uma mulher posicionada é uma mulher adoradora. E quando eu falo ser adoradora, eu não estou falando em adorar. Porque adorar, todas podem fazer. Adorar, você precisa de um ambiente. Agora, ser uma pessoa adoradora, não precisa de ambiente, não precisa de lugar, você apenas é. Ou você é adoradora ou você não é. Adoradora é uma qualidade da mulher. Obviamente pode ser do homem também, mas como eu estou falando com as mulheres, faz parte da essência. Adorar, você pode adorar na igreja. Você chega aqui no culto, hoje o culto de mulheres, você levanta suas mãos, você adora ao Senhor. Então todas nós podemos adorar, mas ser adorador é uma característica. Faz parte de quem nós somos. Para ser adorador eu não preciso de um ambiente. A minha vida é uma adoração constante. E eu vou te falar uma coisa, não é fácil. Não é fácil ser uma adoradora, viver uma vida de adoração e devoção. Por quê, pastora? Porque ser uma adoradora não tem a ver com cantar. A Michele, que cantou, as meninas que cantaram aqui, elas são adoradoras, mas não porque elas cantam, mas porque elas vivem uma vida de devoção. Gente, se fosse por cantar, eu tava bem difícil do meu lado, se eu sincero. E para algumas mulheres também, que eu sei, que a gente só canta no chuveiro e olhe lá. Quando o marido não grita, né? Fala assim, mulher, em nome de Jesus. O meu marido mesmo. Porque eu tava com umas manias de querer aprender a fazer segunda voz. Não faço nem primeira. Queria aprender a pegar o tom da segunda. Ele falava, tá muito fora, Isabela. Você não tem ideia quanto tá fora. E o pior é que eu tinha ideia, mas eu insistia. A gente acha que insistindo, né, no erro a gente vai acertar. Mas quando o erro é um erro, não tem como insistir. Ele nunca será um acerto. Aprenda isso. Quando algo está errado, não é porque você está insistindo nisso que vai se tornar um acerto. Amém? Então, a adoradora não tem a ver com saber cantar, e sim ter uma vida de adoração, de submissão, de devoção. E com isso está ligado o meu próximo tópico também, a questão da adoração. Mas antes, eu quero falar algo que está ligado a uma mulher adoradora. Uma mulher adoradora, ela cumpre princípios, ela anda em obediência e ela serve outras mulheres. Uma mulher que é adoradora, ela procura servir a outras pessoas. Eu sei que muitas vezes nós mulheres temos vidas tão corridas. É o dia inteiro no trabalho, depois a gente chega em casa e tem a família, né? Temos que cozinhar, cuidar da casa. Muitas vezes é uma rotina muito difícil e eu entendo isso, eu compreendo isso. A minha rotina também é muito difícil. Mas uma mulher que vive uma vida de devoção e adoração, ela tem que ser uma serva. Ela tem que viver sua vida buscando a servir outras mulheres também. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma discípula. E ela falou para mim assim, pastora, eu me sinto um pouco perdida. Como se eu tivesse sem propósito. Mas a minha vida é uma boa vida. Eu gosto da minha vida. Eu gosto do que eu estou fazendo. Mas parece que eu não... Sabe quando você vai vivendo só por viver a vida? E eu falei, fulana, é porque está faltando você começar a cuidar de outras pessoas. Eu falei, quando você aconselha uma outra jovem, como você se sente?
E ela falou, eu fico feliz, pastora. Parece que tem um propósito tudo aquilo. Eu falei, então o que está faltando é você servir outras pessoas. Quando a gente serve o outro, nós encontramos em nós propósito de vida. O ser humano, eu gosto muito de falar algo. De todos os rostos que estão aqui nessa noite, existe um rosto que eu não consigo ver. Se eu olho para o Moisés, não fala que é o Moisés porque está aqui, está atrás de mim, não. Porque se eu olhar para ele, eu consigo ver o rosto dele. Eu consigo ver o rosto das meninas ali. Eu consigo ver o rosto da Sônia lá atrás. Mas tem um rosto que eu não estou vendo. O meu próprio rosto. Por que eu não vejo o meu próprio rosto? Porque o ser humano não foi criado para olhar para si, ele foi criado para olhar para o próximo. Eu não vejo o meu próprio rosto porque a minha essência é cuidar do próximo. Mas eu entendo que muitas vezes, para poder cuidar do outro, eu preciso estar bem. Eu sei que muitas vezes a gente não está conseguindo cuidar nem de nós mesmos. A rotina, o mundo tem consumido o seu tempo de uma maneira em que você não consegue mais nem cuidar de você. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero que tu faça uma reflexão comigo nessa noite. Será que realmente você não tem tempo? Ou será que você não tem prioridades? Porque, gente, todas nós temos 24 horas. E eu não estou te falando que eu sou perfeita. Eu também vigio. Porque a palavra de Deus fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, todas nós que estamos vigiando, nós temos que cuidar para não cair. Nós precisamos estar em estado de alerta sempre. E eu, por exemplo, eu sou novinha, gente, ainda. Deixa eu falar que eu sou novinha ainda. Sou ainda bem novinha. Estou com quase 30. Estou na adolescência. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, a minha geração é a geração da internet, do celular, das redes sociais. A minha geração é a geração do TikTok, por exemplo. Eu não tenho TikTok. E não porque não faz parte da minha geração, mas porque eu vi que me consumia muito. Eu vi que eu entrava naquele aplicativo e quando eu via, passou 3 horas. 3 horas que eu podia estar hidratando o meu cabelo. 3 horas que eu podia estar fazendo uma skincare. 3 horas que eu podia estar fazendo a minha unha. E aí eu comecei a me perguntar, será que realmente eu não tenho tempo ou será que eu não tenho prioridade? Será que realmente eu não tenho tempo ou será que eu não estou me colocando nesse lugar de prioridade? Porque eu não posso cuidar de outro se o meu coração não está bem. Eu não posso cuidar de outro se eu não estou bem comigo mesma. Então, para o Senhor me usar, eu preciso ficar bem. E eu apaguei. Não tenho mais. Eu não sei o teu telefone, mas o meu, ele te dá o relatório semanal de tempos gastos em alguns aplicativos. Acredito que todos façam isso. Dá uma olhadinha no que eu estou te falando. Pastora, eu não faço isso. Às vezes tu abre teu Instagram e começa a ver as coisas. Nem percebeu, passou 2 horas. 2 horas que você poderia ter feito a sua unha. E quando eu falo fazer uma unha, fazer um cabelo, eu não estou falando da beleza externa. Mas quando você está fazendo ali sua unha, você está refletindo sobre você mesma. Você está descansando. Você está tendo um momento com você. Deixa eu te falar algo nessa noite. Sabia que as palavras que você diz a você mesma têm mais importância do que as palavras que os outros dizem a seu respeito? Como assim, pastora? Todas nós conversamos. Conosco mesmo. Todas nós. Não é uma loucura só minha. É sério. Por mais que algumas vá um pouco além, falam em voz alta. Né? Às vezes, a minha mãe conversa com o bolo, ela conversa com a comida. Você chega lá na cozinha, ela está falando, o bolo cresce, cresce. E ela está assim. Ela é assim, é muito engraçada. Às vezes eu falo que eu comparo com ela, porque eu não sou muito de conversar em voz alta, mas a minha mãe é incrível. Ela está no banheiro, ela está falando com as ruguinhas, ela está falando com a pele. E ela está conversando com ela. Às vezes eu converso comigo também, eu falo, que roupa eu vou usar hoje? Vou usar isso. E às vezes em voz alta. Mas isso é para te mostrar que você fala assim com você. Em todos os momentos você está conversando. Por exemplo, agora você está pensando alguma coisa. E pensando, você está conversando com você mesmo.
Porque quem está ouvindo, gente? Você. Então você está conversando e é um diálogo seu com você. Você fala e você responde. Às vezes você fala assim, será que eu vou de bege? Aí você mesmo responde, acho que vou. Você está vendo? Então, o que você está falando para você mesmo importa demais. Porque existem mulheres que o que elas falam é, eu sou uma fracassada. Existem mulheres que o que está falando é, nada dá certo para mim. Ninguém me ama. Eu sou abandonada. E isso que você está dizendo para você está definindo a sua identidade. Aquilo que você diz para você mesmo tem muito mais importância do que você escuta. Sabe por quê? Porque se todos os dias você se olhar no espelho e falar, eu sou mais que vencedora naquele que me amou. E eu estou certo de que nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. Eu estou certo que eu sou vencedora, que onde eu coloco as minhas mãos prospera. Eu estou certa que a minha família é uma bênção. Se você escuta diferente disso, você fala, eu sei quem eu sou. Agora, se você constrói uma outra realidade dentro de você, quando chega uma pessoa e ela fala aquilo, reafirma aquela identidade para você. E você começa a se rotular de acordo com o que os outros estão dizendo. Então, o que você está dizendo para você mesmo importa. E importa muito. Da mesma maneira que o que você fala em voz alta também importa. E eu já vou entrar nessa parte. Segundo ponto da vida de Miriam. Miriam era agradecida. Em tudo Miriam dava graça. Ela comemorava, ela cantava. E as mulheres que acompanhavam Miriam se tornavam aquilo também. Porque as pessoas que te acompanham acabam se tornando o seu reflexo. Às vezes você olha para a sua casa e você não está contente. Mas muitas vezes a sua casa é reflexo de você. Às vezes você não está feliz, por exemplo, com o seu filho. Você fala, pastor, eu estou tentando trazer meu filho para a igreja. Eu estou tentando. Mas aí o seu filho chega em casa e vê o pai e a mãe brigando o tempo inteiro. Ele vê a mãe infeliz, o pai infeliz. E ele fala, eu não quero essa vida. Para que eu vou para a igreja? Para viver infeliz como os meus pais? Muitas vezes é reflexo de quem você é dentro de casa. Miriam era agradecida e as mulheres ao seu redor eram agradecidos. Eu quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 5,18, que vai estar assim. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui na Bíblia está falando, ei, dê graças nas coisas que você acha legal e não dê graça nas coisas que você acha que está ruim. É assim? É assim? Interajam comigo em nome de Jesus. Não, né? Aqui fala tudo. Sabe o que é a palavra tudo em hebraico? Tudo. Em tudo dai graça. Em todas as coisas seja agradecida. E pastora, não é fácil. Eu sei que não. Há um tempo atrás, eu falei que eu tenho quase 30, né? Ao longo de toda a minha vida, eu vivi muitas coisas. E a questão da gratidão é uma coisa que eu pratico na minha vida, sim ou sim. Eu busco ser uma pessoa leve. É muito difícil, assim, eu busco ser uma pessoa leve. Eu posso ver um problema, mas eu começo a rir, eu faço piada, eu tento... Sempre fui assim. Mas há mais ou menos uns 4 meses atrás, começou uns 4 meses atrás, eu comecei a passar um processo na minha vida. E um processo, uma coisa difícil, uma coisa que eu falei, meu Deus do céu. Sabe aquela coisa assim, qualquer coisa poderia acontecer, mas veio justo aqui, aconteceu para te desestabilizar? E eu falei, Deus, como eu vou ser agradecida? Como que eu vou agradecer? Eu não consigo. Eu falo sobre ser agradecida, mas é tão difícil. Pastora, a senhora não sabe o que eu estou vivendo, como eu vou agradecer? Só que daí o Senhor me lembrou de todas as vezes que eu falei sobre isso. O Senhor me lembrou do que eu falava sobre isso. E é o que eu quero compartilhar com você.
por que ser agradecida? Mesmo diante de uma situação difícil. Nós somos agradecidas porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. E aqui também, não é uma coisa ou outra, são todas. E quando a palavra do Senhor diz todas, são todas as coisas que cooperam para o meu bem. Então eu não sei o que Deus está vendo. Eu não sei o propósito de Deus. Eu não sei o que Deus está gerando em mim. Eu não sei quais mulheres eu vou alcançar lá na frente. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. E por isso eu dou graça. Por isso eu sou agradecida. O Senhor está gerando algo em você. Toda crise vem para te gerar algo. Tudo que acontece na sua vida é para o teu crescimento. Então, quando você entende isso, quando isso se torna uma verdade dentro de você, você começa a agradecer. Tá chovendo, agradece. Tá com sol, agradece. Eu perdi o meu carro ano passado. Foi ano passado, né? Foi. Ano passado. Eu perdi o meu carro. Gente, foi uma loucura. Na BR, eu já tive que agradecer porque a gente não morreu. Já era motivo. A gente estava com o carro há uns 3 meses. Meu carro custava mais ou menos 60 mil reais. E a gente começou a ouvir um barulhinho. Não paramos, só fomos até que o carro, pá, fez um barulho e parou. A gente, tá bom, né? Aí liga para guincho. Parecia que todo caminhão que passava ia virar o carro na BR. Uma loucura. E todo momento eu calada. Vou te ensinar uma coisa. Eu falei com o apóstolo sobre isso. Tem uma frase que as meninas que estão ao meu redor, elas falam. E agora eu aprendi. Aprenda também. Calada venço. As meninas falam isso e eu aprendi. Eu calada venci. Porque se você fala diferente, pode dar muito ruim, gente. Então eu fiquei calada. O pastor Dan começou a conversar comigo. Eu, Eu, bem, Deus. A minha cabeça estava, Deus, por quê? Mas, calada. Ficou ruim? Piorou a situação. Isso foi num domingo, não conseguimos ir no culto. Pegamos guincho, um monte de coisa. Quarta-feira o mecânico liga. E ele fala, então, o carro de vocês, como que eu falo para vocês que vocês perderam o motor e que vai ficar 45 mil conserto? Eu fiquei, o quê? Minha pressão caiu, assim. O pastor Dan, no que ele estava fazendo, ele ficou. Eu estou falando sério, a gente ficou 1 hora em silêncio. Porque eu sabia que o que eu falasse podia construir uma realidade sobre a minha vida. Então eu fiquei calada. Calada venço. Fiquei calada, peguei o telefone, entrei numa caixinha do nada, que as mulheres, eu sei que não tem, mas às vezes, porque a gente não tem como não pensar em nada. Eu pensava em tudo, mas fazendo nada. Ele entrou na caixinha do nada, e eu respeitei, até que ele olhou para mim e falou assim, agora a gente vai ligar para o apóstolo, vai explicar o que está acontecendo. Por quê? O que a gente pensou? O mecânico olhou para nós e falou assim, pastor, né? A gente consegue vender o carro por 6 mil. E cada hora era só uma facada diferente, entendeu? Só piora. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, Jesus. Não é possível. Mas eu calada. Aí a gente ligou para o apóstolo e falou, apóstolo, é o seguinte, nós vamos vender o carro sem reclamar em nenhum momento. Ai, por que isso aconteceu? Não. Apóstolo, a solução é assim, nós vamos vender o carro por 6 mil e vamos comprar uma moto e vamos voltar a andar de moto. Sempre andamos de moto, vamos continuar andando de moto. Amém. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí o apóstolo olhou para a gente e falou assim, essa noite vocês vão fazer um jantar de ação de graças. Minha cabeça já ficou assim, meu Deus, não é possível. Eu vou fazer um jantar para agradecer. Aí ele falou, você vai fazer um jantar para agradecer por todo o tempo que o carro serviu. Você vai fazer um jantar para agradecer porque o Senhor deu condição de comprar. Então você vai agradecer. E assim a gente fez. A gente fez um jantar, sentamos juntos na mesa, não tem como sentar nela. E aí eu e meu marido, os dois oraram, agradeceram. E o apóstolo falou assim, não vai comprar o carro, não vai comprar a moto, vai ficar andando de Uber por tanto tempo. E se Deus não der o carro para vocês, vocês compram a moto.
obedientes. Na minha cabeça, o que a minha cabeça quis pensar? Que loucura é essa? Vou perder quanto andando de Uber? Eu moro lá em Itajaí, venho para Balneário todo dia. Eu pensei, R$2.000 só nessa brincadeira do andar de Uber. Mas eu falei, vou obedecer. Se ele falou, eu vou obedecer. Eu podia ter pensado diferente, mas nesse momento eu decidi ser submissa. E a gente obedeceu. E assim foi. Eu vou dizer para vocês que, vou resumir bem resumido. A gente não gastou nenhum centavo, irmão. Nenhum centavo. Aquele dia, o dinheiro do Uber foi tipo, onde é que a gente vai tirar? Aí o irmão da igreja, um casal, mandou um Pix. Falou assim, olha, mandei um Pix para vocês. Era R$300 o Pix. Aí a gente falou, o Uber tá pago. Aleluia, o Uber de domingo tá pago. A gente estava de férias naquela semana, olha que beleza. Nunca tira férias. A semana que tira férias, o carro quebra, fica a semana inteira em casa. Aleluia. Aí era domingo, a gente ia vir pro culto. O irmão pagou o Uber, né? A gente falou, amém, é o valor do dízimo, da primícia, o Uber, já dá para ir um pouquinho da semana desse Uber, aleluia. Chegou na igreja, o Senhor falou o quê? Não é pão para vocês comerem, isso é semente. Eu falei, oh Deus, amém. O que a gente fez? Ofertou os R$300. No final daquele culto, a Gilda e o Adilson, inclusive, aquele culto, eles vieram com o envelope e falaram, Deus tocou no nosso coração para fazer uma oferta na vida de vocês. Eles nem sabiam de nada. E aquele valor era suficiente para pagar Uber, ó, de muito tempo. E eu falei, glória a Deus, o Uber tá pago. A minha cabeça só pensava em pagar o Uber. E assim foi indo. Até que chegou um irmão na igreja e falou, pastores, eu vou deixar meu carro emprestado com vocês até o final dos 21 dias. Eu falei, eita glória. E aí eu tinha que ir lá em Itapema buscar o carro emprestado. Aí quando eu ia para Itapema buscar o carro emprestado, o outro irmão falou, não, eu vou pagar teu Uber para Itapema. Eu não gastei, gente, um centavo. Por quê? Porque nós fomos agradecidos. E aí, pastora? E aí que em um culto o Senhor pediu 6.000 que a gente tinha. Falei, meu pai amado. Amém, vamos comprar uma moto parcelada. É o que eu pensei. Né? Amém. 6.000 ia ser só a entrada mesmo, ao invés de dar 6.000 de entrada. Vamos ofertar no altar que não deve nada para ninguém, fazer um memorial diante do Senhor como forma de agradecimento. E a gente paga a moto inteira, amém, aleluia. E a gente ofertou, e naquele mesmo instante, 3 minutos depois, mais ou menos, eu posso falar que é a colheita mais rápida que ele já viu. A gente ganhou um carro de R$60.000. Naquele mesmo culto. E Deus é maravilhoso, irmão. E o mais incrível foi, o irmão falou com a gente assim, eu só consigo entregar depois dos 21 dias, que era justamente o tempo que a gente estava com o outro carro. Porque Deus cuidou de tudo, porque naquele momento eu podia ter murmurado, mas nós agradecemos. A gratidão tem o poder de transformar o que seria em anos na sua vida em apenas poucos dias. Da mesma forma, a murmuração tem o poder de transformar dias em anos. Às vezes existem provas na sua vida que era para durar dias, mas a tua murmuração transformou aquelas provas em anos. Deixa eu te falar uma coisa. Na nossa vida existem ciclos. Ciclos vão se fechar e ciclos vão se abrir. Agora não é normal tu estar 5, 10 anos no mesmo ciclo. Se você está há muito tempo no mesmo ciclo, é porque você, nesse ciclo, não está conseguindo romper. Se Deus quer te ensinar algo através de uma provação, se você não aprender o que Ele tem para te ensinar, Ele vai te deixar nesse ciclo até você aprender. Olha a chave aí. Então, quando você aprende, você sai e muda de ciclo. Que nessa noite você entenda isso. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, que você seja agradecida. E por isso que eu falei que agora eu vou conversar um pouquinho sobre o poder da nossa palavra. Da mesma forma que o que a gente pensa influencia quem nós somos, o que a gente fala influencia aquilo que nós vamos viver. A palavra do Senhor diz que do fruto da nossa boca a gente come. E quando eu entendi isso entrou tão forte no meu coração, que eu comecei a perceber que tudo que eu falar vai voltar para mim. Se das palavras da minha boca eu vou comer, o que tu tem falado? Infelizmente,
Aqui não, amém? Aqui não, porque nós somos curadas e posicionadas. Mas existem mulheres lá fora que plantam veneno, que falam mal da vida dos outros, que plantam discórdia, e elas vão comer desse fruto. E às vezes a vida daquela mulher está um ciclo infinito, só vindo coisas ruins. Mas por quê? Porque ela está comendo daquilo que ela está falando. E eu sei que aqui nessa casa a gente é muito instruído sobre falar. Eu sei. Mas vou te falar uma coisa. Sempre é bom relembrar. Porque num culto desse você sai assim, ó. Tenho que cuidar com o que eu vou falar, tenho que cuidar com o que eu vou falar, tenho que cuidar. Daqui um mês você já nem lembra mais, você já está falando tudo errado de novo. Por isso que o Senhor sempre relembra. E por isso que eu gravei essa frase, calada venço. Por quê? Porque muitas vezes eu não quero falar coisas boas, então eu não falo nada. Se for para eu falar coisa ruim, como a nossa apóstola diz, língua molhadinha dentro da boca. Se for para falar o contrário, não fale. Se já está ruim a situação, não seja você a plantar coisas ainda piores. Então, na vida de Miriam, nós temos 2 ensinamentos. Ser uma adoradora extravagante e ser agradecida. Isso fez com que a Miriam se tornasse uma grande líder em Israel. Ser agradecida e ser adoradora. Adoradora não é a pessoa que adora. Adoradora é um estilo de vida. Que você nessa noite decida ser adoradora, viver uma vida de devoção, viver uma vida de devocional, de obediência e serviço. Que nessa noite você decida ser uma mulher agradecida, posicionada. Você sabia que cientificamente, eu tenho até notado, quando a gente é agradecida, a gente libera no nosso corpo dopamina e serotonina, hormônios ligados ao bem-estar e à felicidade. Por isso que pessoas agradecidas são mais felizes. Ao mesmo tempo, pessoas que reclamam liberam cortisol, que traz um cansaço. Então, a gratidão não é apenas para as mulheres crentes, gente. Isso é pregado lá fora, ser grato. Porque produz no nosso corpo bem-estar. Que nós possamos ser mulheres gratas, posicionadas. E agora eu quero entrar no terceiro ponto, que é onde Miriam saiu da curva. Miriam, ela cometeu o erro de se comparar com Moisés. A quem você tem se comparado? Quando você se compara com alguém, você tira o olho do propósito. Quando você se compara com alguém, você começa a criar muitas vezes uma realidade inexistente. Eu vejo muitas mulheres, muitas meninas se comparando às influencers, às blogueiras do Instagram. Gente, ali elas mostram o que elas querem para você. Sinceramente, hoje em dia está até difícil você, por exemplo, ver uma resenha de um produto de cabelo, vamos supor. E a mulher está lá falando que é uma bênção, que é top. Você fica até com receio se realmente é, porque você não sabe se ela está sendo paga para falar daquilo. Você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. É aquela frase, né? Que todo mundo conhece. A grama do vizinho é mais verde porque muitas vezes é uma grama artificial. Não é uma grama real. Estão entendendo? Não se compare, principalmente se começar a se comparar com as mulheres da internet. Não se compare com essas mulheres. Todas as mulheres têm dores. Todas têm traumas. Ali ela mostra o que ela quer para você. Muitas vezes ela está ali com um sorriso, mas a vida dela está acabada. A família dela está destruída, ela não tem tempo para os filhos, para o marido. Às vezes nem casada é. Não se compare a essas pessoas. E a minha pergunta é, a quem você tem se comparado? Eu gosto de ver grandes mulheres de Deus. Não para comparar a minha vida com a dela, mas para ter elas como influência sobre mim. De eu olhar e falar, Deus, olha o quanto essa mulher ora, eu quero orar também assim. Porque se ela consegue, eu também consigo. O dia dela tem 24 horas como o meu. Então que as suas influências sejam mulheres posicionadas e mulheres de Deus. E aí eu quero te falar uma coisa. Cada uma de nós estamos em um ciclo.
E muitas vezes você está se comparando à irmã da igreja. Você fala assim, olha ali, como Deus está abençoando. Olha ali a pastora, ficou pouco tempo ali, Deus já deu um carro. Eu estou aqui 10 anos pedindo a Deus um carrinho qualquer, que Deus não dá. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Não julgue a colheita da sua irmã se você não viu a semente dela. Não julgue a colheita dela se você não viu o quanto ela tem plantado. Cada pessoa, cada mulher aqui, ela tem vivido em um ciclo. E eu gostaria que colocasse uma imagem que eu preparei para vocês aqui no telão. Olha só. Mesma árvore, em estações diferentes, vai passar. Essa frase e essa imagem falou muito comigo. É a mesma árvore, só que cada uma estava em uma estação. Primeira, a estação as folhas estavam caindo, depois já não tinha mais folhas, depois veio as flores e a árvore floresceu. Às vezes você está na estação ali de cima, ó. E às vezes a tua irmã está na estação aqui de baixo. Muitas irmãs tirando foto da imagem. Mas eu amo essa imagem. Porque é isso a nossa vida. Nós temos ciclos e estações. E aí às vezes você está se comparando à tua irmã, que está num ciclo de florescer. Mas ela já passou pelo ciclo da seca. Ela já passou um ciclo muito difícil. Muitas vezes você olha o sorriso no rosto de alguém, mas você não sabe o que aquela pessoa já passou. Estão entendendo? E por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês pararem de se comparar. A comparação é uma das piores armas de destruição que existe. Porque quando você se compara com alguém, a sua autoestima vai lá embaixo. Você se sente menosprezada, inferiorizada. Mas você tem que entender que existe uma temporada na sua vida. Você precisa entender a temporada que você está vivendo. Você precisa entender se você está na fase de plantar ou se você está na fase de colher. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para ouvir e existe tempo de falar. Existe tempo para ser curada e existe tempo para curar. Existe um tempo para a nossa vida. Olha só, Saul e Davi. A ruína de Saul começou quando ele se comparou com Davi. Porque as mulheres falavam, Saul matou centenas, mas Davi matou centenas de milhares. Você entende que o 5 só é pouco quando comparado ao 10? Quando você não se compara a ninguém, aquilo que você está vivendo pode ser muito melhor do que um ano atrás. Você tem que ser o seu parâmetro. Hoje, a mulher que você é hoje, comparada à mulher do início do ano, cresceu? Se cresceu, glória a Deus. É isso que nós temos que olhar. Não é se comparar a outra pessoa que pode estar em uma estação diferente da nossa. Você tem que se comparar ao seu crescimento pessoal, como mulher, como esposa, o quando você mudou. Às vezes a frustração de muitas jovens elas não veem o quanto elas cresceram. Elas só falam, eu ainda estou assim. Mas olha o quanto você mudou e o quanto você cresceu. Olha o quanto você desenvolveu. Saul só se sentiu menosprezado porque ele comparou com os feitos de Davi. Porque senão os feitos de Saul eram incríveis. Mas comparado aos feitos de Davi, entrou dentro dele a inveja. E foi nesse momento que ele veio a ruína. Então que nessa noite nós possamos entender que o Senhor, Ele está buscando em nós mulheres posicionadas. Gente, eu acredito muito nessa geração. Eu sei que tem muitas pessoas que perderam a fé nessa geração. Eu sei. Eu tenho rede social, eu vejo os comentários. E olha, se eu for também olhar pelo olhar das redes sociais e o olhar dos críticos, eu também vou perder a fé nas circunstâncias, nessa geração. Só que nós temos duas opções. A primeira opção, eu posso olhar para tudo e não ver Jesus. Ou eu posso olhar tudo através dos olhos de Jesus. Se eu olho para as coisas que não tem Jesus, eu vou ver muita coisa no mundo sem Jesus.
Mas se eu olhar para as coisas através do olhar de Jesus, eu vou entender o que Jesus quer com isso. Como Jesus quer transformar. O quanto Jesus ama. Passe a olhar para as circunstâncias da sua vida sobre o olhar de Jesus. O que Jesus quer de mim nessa hora? O que Ele quer gerar em mim agora? Eu tenho fé na minha geração. Eu tenho fé nos jovens. Eu tenho fé nas mulheres. Eu acredito sim que Deus está restaurando a autoridade da igreja. Eu acredito sim que Deus está levantando uma geração de mulheres posicionadas para combater tudo aquilo que Satanás está há muitos anos plantando no coração das pessoas. Os movimentos, gente, não são atuais. O problema é acreditar. O feminismo começou faz 10... Não faz. Se tem uma coisa que Satanás tem é tempo. E ele está há anos plantando rebelião no coração das mulheres, independência. Isso não é algo atual, isso é algo que veio bem antes. Só que agora começou a se manifestar tudo isso. Só que eu sei que existem mulheres que têm se posicionado com a feminilidade, que tem mulheres que têm se posicionado e mostrar que sim, nós podemos sim ser submissas aos nossos maridos e fazer com que o nosso lar seja um lar submisso ao Senhor. Então eu acredito sim que Deus tem levantado essas mulheres que vão transformar realidades, que vão transformar outras mulheres. Amém? É isso que Deus colocou no meu coração para essa noite. Sobre o que nós devemos fazer, que é ser adoradora e ser agradecida. E o que nós devemos evitar, que é a comparação. Eu espero de verdade que isso entre no teu coração. De uma maneira, o louvor pode vir subindo. Que isso entre no teu coração. De uma maneira que a partir de hoje, você possa começar a viver olhando para isso. Eu gosto de palavras práticas. Que você consegue sair daqui já colocando em prática. Você vai sair daqui e muitas vezes vai ter uma circunstância para te tirar a paz. Você vai pegar o teu telefone e vai estar o teu marido falando assim: que hora você vai vir para casa? Que essa criança não parou até agora. E vai vir circunstâncias para tirar a sua paz. E aí você vai lembrar da voz da pastora Isa, que não é uma voz legal, eu sei. Eu sei que vocês têm que me amar muito para me ouvir 40 minutos falando. Ouviram essa voz na sua cabecinha falando: calada venço. E aí você vai ficar calado e vai falar: meu bem, estou chegando, vai dar tudo certo. E ele vai ver que a transformação começou em você. Amém? Nós vamos colocar em prática isso. Amém? Vamos ficar de pé? E nesse momento, eu gostaria que nós, enquanto esse louvor toque, eu gostaria que nós profetizássemos sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Pastor, eu sou solteira. Aí que você vai profetizar mesmo sobre o seu futuro marido. Aí que você vai falar assim: em nome de Jesus, eu declaro que eu vou casar com uma bênção, um homem posicionado, um sacerdote para minha casa. Eu declaro em nome de Jesus que a minha família servirá ao Senhor. Porque vocês solteiras ainda têm a opção de escolher casar bem. Nós muitas vezes tivemos uma escolha errada no passado e que agora nós precisamos consertar. As solteiras, vocês têm que escolher certo, porque vocês estão sendo instruídas a isso. Então já profetizem. O marido que vocês vão casar, já peçam ao Senhor. Já profetizem sobre o seu ventre, sobre o seu futuro filho. Sabia que eu já oro pela esposa do meu filho e pelo marido da minha filha? Eu já oro, eu nem tenho filho ainda. Eu já falo: Pai, em nome de Jesus. Aí eu oro pelo meu filho e falo: ele vai casar com uma mulher idônea. Eu já começo a profetizar, porque eu não quero ter problema com nora e com genro. O que aconteceu aqui? Aleluia. Não quero, então eu já profetizo. Então, mulher, profetize. Use a sua boca nessa noite para falar: eu declaro que eu vou voltar para casa e a minha família será restaurada. Eu declaro em nome de Jesus que eu sou uma mulher que falará apenas coisas boas, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre os meus genros e noras. Já começa a profetizar, em nome de Jesus. Vamos cantar, Mi? Aleluia. E eu vou construir